Que jogo! Quanta emoção! Chico Lang, ontem você ficou sem voz, né, depois da partida? Fiquei. Tanto é verdade que não só sem voz, também muito emocionado, né? Porque foi um jogo espetacular, né? Mas o Palmeiras jogou melhor do que o Corinthians. Mas a graça é essa, né, amigo? O Corinthians jogou mal, né? E acabou empatando o jogo 2-2 na base da raça, da garra, né? Da fibra. Da garra não, do garro. Do garro. Graças à garra e o garro, né? Pro corintiano ter empatado da forma que foi melhor que se tivesse vencido por 1-0. Que gostinho, né? Os 56 do segundo Do jeito tempo. que foi, com 2 a menos e sem goleiro. Sim. Agora, o Palmeiras, como você disse, Michele, jogou melhor, teve mais chances, o Flaco teve chance, o Endrick teve chance. E aí, quando você não faz o que tem que fazer e do outro lado tem uma camisa muito pesada como é a do Corinthians, num clássico que iguala os desiguais, aí a gente sabe que o Corinthians é muito forte e foi buscar na base da raça. O Everton deu uma ajudinha, é bem verdade. Nossa, aliás, o Everton, né, um dos ícones desse Palmeiras, um dos ícones da história do Palmeiras, e não é só o Everton, essa geração é assim. Quando eles fazem defesa, defendem pênalti, eles aparecem para conversar com o torcedor. Quando acontece uma falha, eles não aparecem. E o Everton tem crédito. E o Everton tem muito crédito. Muito. Qual é? Porque eu erro, o Zé Paz erra, a Michele erra, você em casa erra, todo mundo erra, Exatamente. né? O Everton não é um cara que erra de forma contumaz, não. É um lance isolado. É legal o cara dar a visão dele para ninguém ficar especulando. Acontece. Exatamente. Acontece. Mas eu não entendo essa geração, essa blindagem. Parece que vão crucificar o Everton. Dá uma olhada, Michele, ó. Ele tira a mão, quer ver, ó? Ele achou que é pra fora. Ó, ele acha que vai pra fora. Ok, acontece. Aconteceu no Corinthians e Palmeiras, mas é legal ouvir a versão do goleiro também. Acho que faz parte até do espetáculo. É claro, pô, Gabo, você quer que ele vai falar? Tem que falar. Eu acho que tem que falar. Dá a cara pra bater, sim. Né? Porque ele representa um grande número de torcedores. É muito melhor o Everton falar o que aconteceu do que a gente ficar subjetivando. E a gente subjetiva, entende naquele momento o quê? Que a bola realmente ia para fora, foi a sensação dele. Mas ele pode dar uma outra visão pro lance. O goleiro não pode achar, né, Gabo? É isso. O goleiro, ele não pode falhar assim, né? Achar que a Não bola tem vai pra conversa. fora. O goleiro tem que ir lá e garantir. E o Everton já garantiu inúmeras vezes pro Palmeiras. Sim. Mas aí você acha Qual que ele que é o tinha que problema? aparecer e falar o quê, Zé? Ué, Explicar o que passar na aconteceu, zona qual é o mista e problema? conversar, responder Passa e as fala assim, perguntas. gente, foi um golpe de vista. Pronto. Errei. Explicar a realidade, não há nenhum problema, Michele. Não há nenhum problema. Ah, mas às vezes tá chateado, nem quer Não, mas passar. tá, mas Chateado chateado você é óbvio fica, que tá, claro. mas isso faz parte Mas da é pro sua torcedor, profissão. né? É falar pro Exato. torcedor, Falar pro torcedor, né? não é pra gente. O que os clubes não entendem é que eles não conversam com a gente. Eles conversam com o torcedor. Nós somos um meio para que o torcedor escute, ouça o que eles têm para dizer. Isso. Nós estamos ali para fazer essa ponte. E ele ia falar pro torcedor do Palmeiras, olha, infelizmente ali eu errei, foi um vacilo e tal. E é porque a gente E a vê isso, vida segue, a muito vida crédito. segue normalmente. Agora, o Palmeiras e o futebol é apaixonante por isso. Porque tem o imponderável, né? E o imponderável ontem esteve presente nesse jogo. Então, sabendo que o futebol é imponderável, Zé, você não pode em nenhum momento no Corinthians e Palmeiras, principalmente, com a rivalidade, com o tamanho e com o peso dessas duas camisas, vacilar. Então, o Palmeiras jogou melhor? Claro que jogou melhor. Mas o Palmeiras não fez, por merecer, liquidar a partida. Como é que pode um time com 2 a menos, sem um goleiro? Se você vê naquela falta do Piquerez, quando está o Gustavo Henrique ainda no gol... Chuta no gol. Você pode chutar. Ele tentou meter no ângulo, como se tivesse o Cássio no gol. Era pra liquidar ali. Não precisava, Era né? só jogar por Caprichar cima da tanto. barreira. Isso não é o Garrafa que tá falando, tá? Eu tô falando que os jogadores falaram ontem aqui na bancada Sim. no mesa. É só jogar por cima da barreira. É o óbvio. O Gustavo Henrique não Tanto que ia. quando a bola foi no gol, o Gustavo Henrique quase deixou Isso. entrar ali. Ou até chutar em cima do Gustavo Henrique. Sim. Então isso é o quê? É despreparo, é desconcentração. Você sabia que você não tinha um goleiro do lado de lá. O que disse, e talvez a gente vá reproduzir, obviamente, aqui a sonora do Gustavo Henrique, ele falou, gente, o gol é muito grande. O gol é muito grande. Como é que goleiro consegue? Então imagina, praticamente Tem estava que ser sem bom. goleiro e o Piquerez poderia ter também liquidado o jogo nessa Convertido. falta. Aliás, o Palmeiras toma uns gols assim em final de partida, né? Então, o Abel tá preocupado. a gente tem que separar. Ó, e o Cássio demora para sair aí, né, Zé? Demorou pra sair, Cássio aí a falhou expulsão ali. foi correta. Falhou? A expulsão foi correta. Ele foi enganado pelo kick, né? Ele acreditou, kick como da disse o bola Moraci ali. ontem, ele acreditou que o kick da bola Exatamente. ia levar a bola na mão dele. Aham. Quando Porque ele a viu bola é que mais não ia rápida. ter, ele saiu e deixou o corpo. Olha, esse lance do Piquerez, ó, Exatamente. ele tenta meter no ângulo, Michele, não precisa.
Era só o... Chuta no gol. Não Sabe é? quando você tá na brincadeira ali, no futebolzinho dos amigos, aí vai aquele cara que não é bom pro gol, você fala pro pessoal, chuta que agora é a hora. É isso. É isso. Tudo bem, mas a gente tem que entender que o Palmeiras não é um time perfeito, não existe time perfeito. Oscilações vão acontecer, né? Isso aí é uma mas cornetagem. assim, mas, ó, essa cornetagem, Michele, é muito pelo peso, pela grandeza de Corinthians e Palmeiras. Ele troca jogadores faltando 15 minutos e E o Abel reconheceu que as alterações não foram as ideais, né? Teve muito do mérito do Corinthians e o Palmeiras cometeu os seus erros, como a gente disse aqui. Né? O Murilo não pode perder um gol daquele ali, quando a situação do jogo está desenhada daquela forma. O Murilo não, o Piquerez. O Murilo, aliás, né? O Klaus precisa dar uma satisfação. O VAR precisa dar uma satisfação. O que foi feito com o Yuri Alberto, aquela entrada, é totalmente desproporcional. Era pra cartão vermelho. Não tem porquê. Tá aí o Yuri Alberto saiu de campo com fratura na costela, não foi um lance acidental, não estou dizendo que foi proposital, que teve a vontade. Eu vi muita gente dizendo que foi uma entrada criminosa, eu acho que assim, passou do ponto. Aquele joelho levantado, Zé, aquele joelho levantado não faz o menor sentido eu acho ali. Que assim, não dá pra ir no câmera lenta. Eu não vou dizer câmera que... lenta não dá pra julgar. Eu não vou dizer que foi maldade, que ele queria fazer isso. Eu acho que não. Né? Mas ele foi de forma imprudente. Pra ser expulso. E deveria ter sido expulso, né? Em relação ao que o Abel estava falando ali, eu acho que vai muito também do jogador fazer uma leitura tática do que está acontecendo. Tudo vai cair no ombro do treinador. Olha lá, Zé. Ai, dá pra voltar de novo? Quer ver, ó. Não, ele foi com o joelho acima mesmo. Mas então tá. Mas no movimento ali que eu não achei que foi numa maldade. Vermelho, Zé. Vermelho. Não tem que se discutir. Vermelho. Cartão vermelho. Auxílio do VAR. Não tem, não pode. Eu vou lá perto Não enxergar pode. melhor. Realmente foi. Só mais uma vez? Não foi, na minha visão, igual o lance do Zúñiga no Neymar. Não. O Zúñiga vai nas costas de não. propósito, acerta o Neymar não tô na dizendo. Copa. Eu tô analisando o lance. Eu não tô falando a intenção, né? Eu não tô falando da intenção do jogador. O Yuri Alberto deveria ter sido expulso. Eu acho que poderia ter sido, deveria ter sido expulso, mas não foi um lance criminoso. O Zúñiga lá foi um animal. Devia estar preso. Agora, em relação ao que o Abel falou, o jogador também tem que ter autonomia e fazer a leitura tática do que está acontecendo. O goleiro do outro time foi expulso. Tá um jogador de linha não no tem gol. mais explicação. Chuta no gol. O técnico tem que ensaiar já isso. Que eles não gostam, já que eles não gostam você não tá tanto vendo o que tá acontecendo? Já que não gostam tanto de falar, não precisava nem ter dado coletivo ontem, porque não tem explicação para deixar o Corinthians empatar com o cenário que estava desenhado. Não tem explicação, cara, não pode. Eu assistindo de casa o jogo e era... Como é que era? Xingando e tal. Aí depois, né, começou lá o Corinthians se mover. Aí os palmeirenses ficaram com medo no final, viu? Se tivesse mais uns 10 minutos de jogo, se bobear, o Palmeiras perdia. Agora, o Salazar trouxe essa declaração importante do Antônio Oliveira, popular Tonhão da Fiel. Tonhão! Né? Grande Viva o Tonhão! É a cara do Corinthians, né? E ele tem razão no que ele fala. O Palmeiras dormiu na vantagem, 2-0. O Corinthians era um time que não incomodava. O Palmeiras, sabe, as alterações foram... Porque é início de temporada e tal. Não, vamos ficar por aqui, vamos esperar acabar o jogo, né? Vamos forçar. O Palmeiras, ele deu uma acalmada. Sim. E não pode acalmar com o Corinthians. Nunca. Em Corinthians e Palmeiras, o Corinthians não pode acomodar com o Palmeiras, o Palmeiras não pode acomodar com o Corinthians. No futebol não pode ter acômodo, né? E isso aconteceu. Os caras avacalharam, não é isso. É o instintivo, mas você tem que estar com o emocional. Tem que estar muito como focado. diz o Abel, Sim. né? O Corinthians foi com a faca nos dentes e... Zé, foi com 2 a menos e sem goleiro, Zé. Não, é isso. Essa. Porque você começa a discutir, você fala, tô perdendo meu tempo discutir uma coisa, Cara, porque parece que não é pra ter discussão. E a quantidade de gol que o Palmeiras perdeu, não pode. O Endrick, um menino, tem 17 anos, mas é o Endrick, sabe? Um cara que já tem a sua história construída no Palmeiras, vendido pro Real Madrid. Se apresentar ele pro Fausto Vera, falar que ele é canhoto. Não dá. Né? Porque ele tem que marcar qual o pé de qual jogador. O Fausto Vera... O Fausto Vera tem que marcar o pé esquerdo. Ele existiu. O Fausto Vera marca o pé direito do Endrick no primeiro gol. Apresentar isso aqui é o Endrick, ele é canhoto.